Ora então, sejam bem-vindos a esta conversa na FNAC com Cátia Vieira. Ela é autora do livro Lola, o seu romance de estreia, publicado pela chancela Suma, pertencente à Penguin, ao prestigiado grupo editorial Penguin, e o seu romance versa ou gira em torno de uma jovem millennial à procura do seu lugar no mundo, no fundo como todos, mas ao mesmo tempo ela vai revelando os seus medos, anseios, mas também os seus sonhos e ambições. Olá, Cátia, um gosto. Mais do que o retrato em concreto desta jovem, quis, de certa forma, também retratar toda uma geração dos chamados millennials, ou é algo que não quer assumir? Primeiro, claro, assumir uma posição dessas é algo, talvez até presunçoso, não é? Porque, obviamente, a Lola, como eu costumo dizer, é uma representação, é uma mulher, pronto, uma representação daquilo que pode ser uma jovem millennial. Há traços característicos, não só na Lola, mas noutras personagens do romance que eu acho que são definidores daquilo que é a minha geração, não é? Os millennials. Mas lá está, também é uma geração muito heterogénea, mas sem dúvida que há determinados temas, determinados, se calhar, traços que estão comuns e estão presentes nestas personagens e que se encontram na minha geração também. Sim, sim. A Cátia não é Lola, já frisou isso muito bem, mas de qualquer forma é importante saber quanto de si, não necessariamente em termos de físicos ou de caráter, mas quanto de si, de entrega, colocou nesta personagem. Exato, porque mesmo em traços de personalidade não temos muito em comum, mas de facto biográficos, sim. A Lola é uma estudante de doutoramento, neste caso a literatura espanhola. Eu até 2019-20 estava também a fazer um doutoramento noutra área literária, mas também estava. Tal como a Lola, que é um dos temas centrais, é saúde mental, sofre de ansiedade, eu também já fui aberta sobre essa questão de também ser uma constante na minha vida. E, por exemplo, a Lola é completamente apaixonada pela fotografia analógica, ela é apaixonada pela cidade e é através da fotografia, pronto, que surge esta paixão. E eu também sou uma apaixonada pela cidade, no meu caso reflete através da escrita, essencialmente, mas temos esse fascínio em comum pela vida cosmopolita, urbana. Sim, sim. O romance trata de forma muito aguda o problema da saúde mental, uma vez que a Lola sofre de ataques frequentes de ansiedade. Quão desafiante foi para si, enquanto autora, Cátia, no fundo, de retratar esta jovem e colocar-se no papel dela? Foi também, de certa forma, por via disso, também sentiu quase as dores dela? Sim, sem dúvida, até porque, nesse sentido, como eu disse, como é algo que temos em comum, as dores da Lola são também as minhas, porque a ansiedade é sofrida de forma muito diferente de pessoa para pessoa, seja os sintomas físicos, psicológicos, também aquilo que despoleta a própria ansiedade varia. Mas neste caso a experiência da Lola foi muito decalcada da minha própria experiência a nível sintomático e, portanto, sem dúvida que foi também desafiante escrever, porque é ir a um lugar de nós, neste caso de mim, que nem sempre gosto de revisitar, mas fundamental para a própria escrita, também quase como uma espécie quase de exorcismo, não é? Porque são demónios que, para quem passa por estas questões de saúde mental, percebe o que eu estou a dizer, mas achei fundamental para poder representar esta experiência que em Portugal, pelo menos, infelizmente, não é muito debatida. Obviamente que o problema da questão da saúde mental não é recente, mas acha que a atual geração de jovens é particularmente vulnerável a esta questão, até devido aos contornos da própria sociedade, o isolamento, dependência das tecnologias, solidão, tudo isso que foi agravado pela pandemia? Sim. Não, eu acho que isso é uma realidade. De facto, a ansiedade não é algo que surgiu com os millennials, não é de todo, mas penso que a nossa vida hoje é muito mais urgente, imediata, e tudo isso acaba por fomentar sentimentos de ansiedade que noutras gerações não existiam, porque a vida fazia-se mais calma, também com menos informação, com menos velocidade e, portanto, sem dúvida, e que a pandemia, naturalmente, os próprios confinamentos, quando não há confinamento, o próprio isolamento do ser, não é? Eu acho que mesmo a minha geração, nós já não somos muito bons a lidar com o físico. Há algo muito inquietante no próprio toque e que isto, de certa forma, ainda veio enfatizar mais essa própria distância que tanto procuramos, que nem sempre é saudável, mas, e que também contribui para até perturbações, claro, do foro psicológico, naturalmente.
E, Cátia, acalenta a esperança, não sei se já pode ter acontecido, uma vez que o livro saiu há alguns meses, acalenta a esperança de um leitor que padece ou enfrenta de alguns problemas de ansiedade, poder encontrar na leitura do seu livro algum sinal de conforto, não estou a dizer a panaceia para todos os males, mas talvez uma palavra amiga. Tem essa esperança enquanto autora? Sim, claro que sim, sem dúvida, até porque eu própria dedico o livro às pessoas que ou sofreram de ansiedade ou estão neste momento a combater esse tipo de sentimentos, de perturbações, e sem dúvida já tive esse feedback, até porque eu acho que quem ler este livro pode se identificar com ele por variados fatores, mas eu acho que quem se vai realmente rever nesta narrativa é quem passa por estas dores de crescimento que a Lola passa. E já tive, portanto, esse feedback, esse retorno de leitores que têm exatamente estas questões, que são ansiosos, e de repente se revêem e até encontram soluções, formas de ação, não é? Perante os seus próprios sentimentos, conforme pronto o que vem acontecer neste livro. Ainda em relação à geração de que faz parte, os chamados millennials, como é que vê, eu penso que a Cátia fala disso a dada altura, como é que vê o facto desta ser a geração mais bem preparada de sempre, do ponto de vista académico, não é? Muitos doutoramentos, mestrados, e ao mesmo tempo enfrentar a incerteza, a precariedade que muitas vezes se estende quase pela vida fora, não é? Quão grave é isso para quem tem 20 e muitos anos, 30? Não, é muito grave, e até isso acaba por ser um próprio fator que muitas vezes leva pessoas a tornarem-se ansiosas, porque a insegurança económica é sem dúvida uma questão na vida humana, não é? Se nós não estamos seguros na nossa vida financeira, que é muito importante para toda a gente, mas especialmente para as mulheres e para as jovens mulheres procurarem a independência delas, se não temos essa segurança, esses próprios sentimentos relativamente à fragilidade económica, que é uma coisa que eu própria abordo neste livro, que também tem que ver com as nossas opções políticas, não só no nosso país, mas também no mundo, não é? Uma sociedade... A opção dela de ir viver para Madrid, não é? Exatamente, de procurar um futuro melhor. Portanto, sem dúvida que marca e define quase, não é? Esta ideia da geração à rasca não surge só com os millennials, já surge um pouco já na geração ali, quem está nos finais dos 30, mas é uma realidade, é uma geração que vive constantemente, como diz a Lola, como se estivesse num exame de contabilidade, sempre a ver o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, e ali num rigoroso estudo do que é que se pode ou não gastar, sendo que poupar não é uma realidade na vida da maior parte dos jovens. Claro. É certo que cada época em particular encerra um desafio novo, mas acha que, bem vistas as coisas, todas as gerações tendem a assemelhar-se, ou esta em particular, devido a enfrentarmos desafios totalmente novos, é diferente das outras? Qual é a sua percepção? Eu sei que não tem o distanciamento devido porque faz parte dela, mas qual é a sua percepção? É uma pergunta muito interessante. Eu acho que, sem dúvida, há uma quebra entre a geração antes da nossa e depois o que virá agora, portanto a Generation Z. Acho sem dúvida que a tecnologia, porque nós fomos a geração que nascemos no mundo analógico, mas passamos muito rapidamente ali na fase da pré-adolescência para o mundo tecnológico, e hoje em dia vivemos um mundo completamente virtual. E portanto somos e seremos a única geração que tem esta dualidade de mundos, não é? A Gen Z já nasce no mundo virtual, quem são mais velhos fizeram-se no mundo analógico e assim continuam, não é? E portanto eu acho sem dúvida que a nossa trará e irá sempre refletir essa dualidade, e portanto sim, acho que há novos desafios para nós, e que se calhar quem vem agora já não terá tanto, pronto, se calhar essa ambiguidade de se ser em dois mundos completamente diferentes. Parte deste livro foi escrito durante o confinamento, não é? O que levanta questões muito interessantes, porque aborda a questão mental da própria autora, da protagonista da Lola, que enfrenta sérios problemas desse ponto de vista mental. Para si, enquanto autora, como é que foi escrever este livro durante o confinamento, vendo o mundo em ebulição permanente? Foi um desafio? Foi mais difícil ainda? Foi muito difícil. Aliás, costumo dizer que foi um dos maiores obstáculos à minha escrita, porque, como eu disse inicialmente, eu sou completamente fascinada pela figura da cidade, pelo movimento, é assim que me surge a inspiração, e de repente a cidade para, as cidades adormecem, não há nada a acontecer,
E eu não sei, é o meu primeiro livro, eu não sei onde ir buscar a minha inspiração, a minha fonte de criação. Ou seja, tem de haver uma reaprendizagem de quem é que sou eu enquanto escritora, enquanto artista, onde é que eu vou buscar a minha inspiração. E claro que tive que reencontrar. E a partir do momento que reencontrei, a escrita continuou a brotar. Mas é sem dúvida, houve ali, por exemplo, um mês e tal em que eu não conseguia escrever. Sem dúvida que foi um grande desafio. Não é muito frequente vermos nos últimos anos as editoras, sobretudo grandes editoras, também como é a Penguin, no grupo, apostarem em novos autores. Há quem diga que a nova geração não está muito virada para as novas, para a literatura. Qual é a sua percepção? É falta de aposta das editoras, como aconteceu no seu caso, ou os jovens da sua geração têm outros interesses, outras prioridades? Não, eu acho que é mesmo falta de aposta, porque vivemos num país em que não se lê muito. Eu compreendo a insegurança e o receio que as editoras têm, não só a minha, mas todas as outras, em apostar na literatura. Claro que é uma opção mais segura escolher, no fundo, aqueles autores e investir naqueles autores que já são conhecidos no meio literário do que apostar em novas vozes. Mas, sem dúvida, que também tenho uma conta no Instagram dedicada essencialmente à literatura internacional e eu vejo perfeitamente o interesse dos jovens na literatura. Acho que é algo que vai continuar a existir, não é? Mas, portanto, só me resta mesmo chegar à conclusão que é uma falta de aposta que, por um lado, é compreensível. Eu queria falar agora, entrar mesmo nessa vertente, Cátia, sobre a sua faceta, não apenas enquanto leitora, desde sempre, enquanto autora agora, mas também enquanto divulgadora de livros. Essa visibilidade, esse êxito que tem na divulgação de livros, prova que os livros podem ser comunicados de forma diferente e fazendo isso podem chegar a mais gente. Acha que a popularidade das suas contas nas redes sociais prova isso? Sim, eu acho que sim. Eu acho que quando eu comecei a minha conta em Portugal ainda havia muito poucas do género, não é? Já havia muitas lá fora, em Portugal nem tanto, e de repente passa-se a fazer a comunicação do livro de uma forma que atrai a audiência millennial, porque não podemos divulgar a literatura da mesma forma para a minha geração que divulgamos para pessoas na faixa dos 40, 50 anos, porque nós não nos sentimos atraídos esteticamente e mesmo intelectualmente pelas mesmas coisas, ou pelo menos da mesma forma. E, de facto, o Instagram, neste caso no Books Turn On, eu comecei exatamente a apresentar outro tipo também de autores, portanto, autores cujas vozes também, se calhar, mais diversificadas, sendo que as pessoas também vão ter mais oportunidades de se reverem em qualquer uma destas vozes, ou seja, mais heterogéneas, e também, obviamente, numa outra comunicação que atraia a minha geração. Como disse, essa é uma conta internacional e isso faz com que grande parte ou a totalidade dos escritos das suas publicações seja feita em inglês. Tem essa ambição? Até onde vai a sua ambição? Gostava de, enquanto divulgadora, ser uma referência no meio? Sim, a minha ambição não tem limites, não é? É uma das minhas características, eu sou uma pessoa profundamente ambiciosa. Sim, comecei por falar em inglês, muitas vezes perguntam porquê é que não escreves em português. Eu digo sempre, eu adoro a língua portuguesa, eu escrevo em português, a nível de romance. Eu fiz uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento em literatura portuguesa, portanto, a minha paixão pela língua portuguesa é enorme. No entanto, eu sou uma pessoa do mundo e, portanto, sempre escolhi, eu já vivi fora, em Londres, Paris, portanto, eu escolhi a língua inglesa para conseguir chegar a um maior número de pessoas. Mas, portanto, gostaria, obviamente, não só de ser uma referência a nível de blogger literária, mas também da minha própria obra ser traduzida e chegar a tantas pessoas que me seguem, mas que não leem em português e que neste momento estão incapacitados, naturalmente, de ler Lola. E num mundo de estímulos constantes como aquele em que vivemos, sobretudo estímulos visuais, que papel é que está reservado aos livros? Já quem tem uma visão pessimista e diga que infelizmente tendem a perder protagonismo. Qual é a sua expectativa? Eu sou uma otimista nisso. Eu acho que, infelizmente, com o Covid, por exemplo, o cinema vai perder muito espaço e dar lugar, por exemplo, às produções como Netflix, etc. Mas eu continuo a achar que os livros e a literatura vão sempre sobreviver. Primeiro porque eu acho que é um dos meios de arte, uma das expressões artísticas mais completas a nível de análise do ser humano.
E, portanto, eu acho que a literatura e mesmo o formato de papel, que continua a ser, eu penso, preferido entre os leitores. Existem os audiobooks, existem os e-books, mas mesmo assim eu acho que o formato de papel, porque o verdadeiro bibliófilo gosta, não é só ler o livro, é o próprio ato de folheá-lo. Isso é diferente, por exemplo, da música, não é? Que perdeu muito para o streaming. Exatamente, eu acho que ainda há um contacto e toda uma atmosfera que é criada para o leitor. O ato de visitar a livraria, o ato de contactar com os próprios livreiros, conversar, dialogar, tudo isso é parte da experiência literária. Porque a experiência literária não é algo que existe de forma solitária. E é exatamente isso que eu procurei fazer no Books on On, é abrir a experiência, o diálogo, a conversa, porque era algo que eu estava a sofrer. Eu lia, adorava os livros que lia e não tinha com quem falar sobre os livros que lia. E de repente ali surge este diálogo bonito sobre opiniões que nem sempre são as mesmas, mas que existe o diálogo. E o diálogo é algo que a literatura, no fundo, fomenta e fomentará sempre. E por falar no confronto entre o papel e o digital, para si é a mesma experiência, por exemplo, ler um romance num iPad, num tablet e no papel é a mesma experiência? Eu não leio e-books, eu nisso sou um bocadinho da velha guarda, é o que eu costumo dizer, eu sou millennial, mas em determinadas coisas não sou. E nisso é uma delas, não gosto do e-book, nem tenciono tentar. Por exemplo, gosto às vezes de ouvir audiobooks, os audiolivros, que tenho que ouvir em inglês, porque em português ainda não há muita variedade. Gosto, como quem ouve podcast, eu gosto, por exemplo, às vezes de estar a limpar a casa e ouvir um audiobook, mas a leitura em si, primordial, é sempre feita através do papel, não é? Do formato físico. E acha que isso irá manter-se independentemente da tecnologia? Eu acho que sim. E por falar no papel, e estamos aqui também numa livraria, qual o sentimento que lhe despertou estar numa livraria e ver o seu livro exposto em escaparates, em destaque? Enquanto leitora, enquanto autora, o que é que sentiu? É muito bom, não é? É uma experiência incrível. Aliás, eu tenho uma comunidade tão fiel no Instagram que de norte a sul e até nas ilhas, os meus seguidores me iam enviando imagens do meu livro pelas livrarias do país. E isso é uma sensação. Já que eu não podia chegar lá, eles faziam os livros dessas livrarias chegar até mim. E eu própria, claro, um primeiro romance é... Claro que um dia se publicar o segundo, o terceiro, a experiência já será familiar, mas um primeiro, a própria espontaneidade e a maravilha do momento é completamente indescritível. Os seus seguidores acompanharam de alguma forma o processo de escrita? Até que forma? Penso que isso é positivo, mas há um limite a partir do qual não convém, se calhar, ouvir em demasia porque depois fica bloqueada. Como é que aconteceu isso? Sim, eu fui partilhando desde o início, quando comecei a escrever o romance, eu comecei a partilhar o facto de que estava a escrever um romance. Às vezes há aquelas séries de perguntas e respostas que nós fazemos e comecei a partir desse momento a receber imensas perguntas sobre o próprio processo, porque há muitas pessoas que se querem lançar à escrita e, portanto, há uma curiosidade nata sobre isso. Mas sim, eu fui partilhando, nunca falei de pormenores sobre a narrativa porque queria manter a própria descrição e também o entusiasmo, a curiosidade, mas o próprio processo, como é que eu escrevo, quando é que eu escrevo, tudo isso sim, eu partilhei porque acho que é informação útil também para quem se está a tentar lançar. A Kátia, no fundo, tem 3 vertentes ligadas ao livro. Começou como leitora, depois divulgadora e agora como autora. Para si, há uma raiz comum, são mais os pontos em comum entre todas essas facetas do que as divisões, do que as diferenças? Sim, eu acho que as 3 esferas se complementam, não é? Eu não poderia ser a mesma escritora se eu não tivesse, por exemplo, esta vertente de blogger literária. Acho que não poderia ser escritora sem ser leitora. E, portanto, todas elas complementam. E aquilo que está no núcleo destes 3 elementos é exatamente a minha paixão à palavra, que se reflete através destas... Porque, essencialmente, é isso. O Books on On não é mais do que um amor à palavra literária e a vontade que as pessoas leiam mais e que se torne mesmo um hábito regular na vida delas. Só mesmo para terminar, a aventura da escrita é para continuar? Com certeza. Sim, sem dúvida nenhuma. Okay. Kátia, muito obrigado. Obrigada. Felicidades. Obrigada. Obrigado.